Eu tenho uma boa palavra de Deus para o seu coração hoje. E se eu fosse você, eu não deixava nada nem ninguém tomar tua atenção a partir de agora. Foca naquilo que Deus vai falar com você aqui. Hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu vou pregar uma mensagem aqui que, dependendo da sua decisão, e o Espírito Santo vai fazer você entender qual é esse tipo de decisão que você tem que tomar. De repente você que não é batizado vai batizar. Você que precisa renunciar a algo na sua vida. Deus vai mostrar para você qual é a decisão que você precisa tomar. Abre o teu coração. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema aqui, É hora de decidir para viver as promessas de Deus. Aqui é o próprio Deus falando, Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo guardado os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês para cumpri-lo. Olha o que ele diz, versículo 12. Não está no céu para que não tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los para que cumpramos? Versículo 13. Nem está do outro lado do mar para que não tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos? Versículo 14. Pois esta palavra está bem perto de vocês. Diga glória a Deus. Bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhe ordeno, que amem o Senhor seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que está entrando para tomar posse. Versículo 18 agora. 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas se forem seduzidos e inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Versículo 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo hoje aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar ir devagar aqui, que eu tô aqui desde as 7h40, gente, sem sair. Às 7h40 da manhã. Hoje eu fiz a consagração sozinho aqui. Glória a Deus. Olha aqui para mim. O povo de Israel aqui, eles estavam acampados ao leste do Rio Jordão. E eles estavam numa expectativa muito grande de conquistar a tão sonhada, a tão esperada terra de Canaã. Uma terra que Deus havia prometido para eles. E depois de passar o Jordão, eles tomariam posse dessa terra prometida. E olha, já fazia 40 anos, diga comigo, 40 anos. Gente, não é 40 dias não.
40 anos que eles estavam no deserto, esperando aquela promessa. Sabe, era muito tempo, muitos anos de deserto. E aqui Deus começa a falar com alguém. Era muitos anos de luta, de sofrimento, sabe, vivendo uma vida difícil. Se identifica? Mas agora eles estão perto do Rio Jordão. Diga comigo, Rio Jordão. Sabe o que é o Rio Jordão? A última fronteira, a última barreira, o último obstáculo para receber a promessa de Deus. Eles estavam diante do último obstáculo para entrar dentro de uma promessa que Deus havia feito para eles. Eu já quero liberar uma palavra profética para você que um dia recebeu de Deus uma promessa. Você aguarda essa promessa talvez já há muitos anos, há muito tempo na sua vida. Eu quero dizer para você que assim como esse povo aqui estava perto do Jordão, na última fronteira para conquistar Canaã, a promessa de Deus, eu venho aqui hoje dizer para você que você está muito pertinho da sua vitória. Mas está mais perto do que você possa imaginar. Está logo ali na frente, falta só uma barreira, só um Jordão para você passar. E Deus vai mostrar para você hoje qual é esse Jordão. Ele vai mostrar para você. O Jordão era a última fronteira que eles teriam que passar para desfrutar de uma promessa que Deus havia feito. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, aguenta firme. Talvez a luta está tão grande, você está pensando em desistir, você está desanimando, e Deus usa a minha vida hoje para falar para você, aguenta firme, não desista agora. Não volte atrás, não se entregue. Ei, a vitória está chegando. Está logo ali na frente, irmão. Deus está querendo que eu profetize hoje. Eu vou profetizar. Ainda esse ano, eu profetizo 2025, nós estamos no meio do ano ainda, exatamente no meio do ano, 2025, esse ainda é o ano que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, irmão. Não só na sua vida, mas vai se cumprir na vida da sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Receba essa palavra. Ainda esse ano Deus vai te surpreender em muitas coisas. Você terá experiências profundas como você nunca imaginou. Você vai viver coisas, irmão, que você nunca pensou que você pudesse viver. Tudo depende da sua decisão. Olha, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou a penetrar no coração humano. Você não consegue nem imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, Deus não vai preparar, está tudo pronto. Canaã estava pronto. Deus não vai preparar aquilo que Deus preparou, está tudo preparado. É só tomar posse. É só você abrir os seus ouvidos espirituais hoje, entender qual é o Jordão que você precisa passar. Deus está falando com alguém aqui, ó. Talvez que uma causa da justiça, um juiz, um advogado não está conseguindo resolver. Ei, Jesus pode resolver. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado fiel. Aquilo que o juiz não resolve, o advogado da terra não resolve, Jesus pode resolver. Pastor, meu caso é mais grave, é medicina. O diagnóstico bateu na minha porta, Jesus pode resolver. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Ele opera milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É por isso que Deus é Deus, irmão, porque Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Agora, aquilo que depende de você, passar o teu Jordão, tomar a decisão que você precisa tomar, não espere que Deus não vai fazer isso. Mas se você se dispor a tomar uma decisão e fazer o que precisa ser feito, aí já entra naquela parte que Ele fala, te esforça que eu te ajudarei. Se você fizer a tua parte, a minha eu garanto. Te esforça que eu te ajudarei. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar com uma família que está aqui. Talvez você está desesperado diante de uma situação, um ente querido, no meio da família está doente. Eu quero liberar uma palavra para você aqui, a mesma palavra que Jesus liberou para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando ele estava enfermo. Eu não sei qual é a gravidade do problema, não sei o que está passando, talvez não seja uma enfermidade, talvez seja outra área da vida, mas eu quero dizer algo para você. Essa enfermidade, esse problema, essa situação, não é para a morte. Olha aqui para mim, não é para desesperar, não é para perder o sono, é para a glória de Deus.
É para que o Filho de Deus seja glorificado no meio da sua família mais uma vez. É uma oportunidade que Deus está te dando para que você glorifique o nome dele um pouquinho ali na frente, Aleluia. Sabe, o povo estava prestes aqui a passar pela última fronteira antes de entrar na terra prometida. Então eu penso, sabe o quê? Que eles deviam estar muito ansiosos. Porque é assim que a gente fica, né? Quando a gente está diante de uma promessa de Deus, você começa a ver os sinais, está perto de acontecer, a gente fica totalmente ansioso. Eles deviam estar assim, porque eles sabiam que a terra era boa. Eles sabiam que a terra manava, jorrava leite e mel. Para você ter uma ideia, como a terra era uma terra de fartura que Deus havia prometido, a Bíblia diz que os espias foram lá e eles trouxeram um cacho de uva. Só dos termos de Canaã, não tinha nem entrado na terra ainda. Trouxeram um cacho de uva. Sabe quantos homens precisou para carregar um cacho de uva? 2 homens. A terra era próspera. Eles estavam sonhando com uma terra prometida, sabe? Um tempo de fartura na vida deles, depois de muito deserto. E eles se achavam prontos para receber aquela promessa. Eles achavam que eles estavam prontos. Mas antes de entrar na terra prometida, aqui eu começo a pregar para alguém. Antes de entrar na terra prometida e viver a promessa de Deus, Moisés então, direcionado por Deus, faz 3 discursos para ele. E esses 3 discursos que eu quero pregar para você. O primeiro discurso que Moisés faz para eles, Moisés fala com o povo, lembra eles, traz à memória deles tudo que Deus já havia feito por eles. Deus vai trazer à sua memória hoje algumas coisas que talvez você tenha esquecido. E Moisés faz um segundo discurso para eles. O segundo discurso, Moisés fala sobre princípios para ter uma vida santificada. E o terceiro discurso que Moisés faz, Moisés chama o povo. Deus pediu para que Moisés chamasse o povo para um compromisso com ele. Então olha só, antes de você tomar posse dessa promessa que Deus te fez, antes de você entrar num ambiente que Deus já tinha te prometido, primeiro, Moisés, ele precisava que aquele povo entendesse uma coisa: tudo que Deus já tinha feito por eles. Segundo, o povo também precisava, não era só eles não, o povo também precisava entender, através de Moisés, que estava pastoreando eles ali, que eles precisavam viver uma vida de santificação, porque Deus já havia avisado antes: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas na sua vida. Santificai-vos hoje. E terceiro, eles precisavam assumir um compromisso verdadeiro e fiel com Deus. Olha para cá, tem um novo tempo de Deus para a sua vida a partir de hoje. Você crê nisso? Não é uma frase decorada para te deixar feliz. Tem, Deus falou aqui, estou colocando diante de vocês hoje 2 caminhos: a vida do bem, bênção e maldição. Escolhe o que você quer. Deus tem um novo tempo para mim e para você, diga glória a Deus. Mas você precisa acreditar nisso. Só que antes de você começar a viver esse novo tempo, acessar esse lugar que Deus tem para você, você precisava ouvir essa mensagem hoje. E é por isso que você está aqui. Você que está aqui pela primeira vez, não pensa, que bênção, a pessoa me convidou. Essa pessoa é a bênção mesmo. Ela foi usada por Deus como instrumento na sua vida. Mas você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, sabe por quê? Porque tem tudo a ver com o plano que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Essa noite aqui foi marcada, irmão. Deus já sabia, antes mesmo da pessoa fazer o convite para você, que está aqui pela primeira vez, Ele já sabia que você estaria aqui. E Moisés então começa naquele momento, no primeiro discurso, a lembrar aquele povo, a trazer na memória deles as maravilhas que Deus já havia feito para eles, por eles até ali. E Deus começa a falar: ei povo, vocês precisam lembrar de algumas coisas. Será que vocês já esqueceram que Deus arrancou vocês das mãos de Faraó? Faraó tipifica Satanás, que prendia eles dentro do Egito, que é a escravidão. Egito é o mundo. Deus tirou vocês com o braço forte do Egito. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, irmão. Talvez você tenha esquecido de tudo que Deus já fez. Então, um tempo atrás você vivia num momento de escravidão na sua vida. Faraó, Satanás prendia você numa situação, e Deus foi lá com o braço forte e livrou você disso. Quantas barreiras Deus já quebrou na sua vida. E como Moisés começa a falar: vocês já esqueceram que Deus abriu o mar vermelho? Quantas foram as vezes que você viu uma situação na tua frente que você não via saída?
olhava para um lado, não tem saída, para o outro não tem, atrás vinha Faraó e o exército para matar, na frente o Mar Vermelho, mas de repente Deus abriu um caminho, Deus te deu um escape, Deus te deu o livramento, te libertou, e ali ele começa a lembrar do cuidado de Deus. Vocês já esqueceram que de madrugada nesse deserto, esse frio cortante, Deus vinha com uma coluna de fogo para esquentar vocês à noite, e conforme a coluna andava, vocês tinham que andar, Deus nunca deixou vocês sem direção. O calor escaldante do deserto na cabeça de vocês, Deus vinha exatamente onde estava o arraial montado e colocava uma nuvem debaixo do sol para proteger vocês. Deus fez cair pão do céu durante 40 anos. Nunca faltou um dia com a providência na sua vida. Todos os dias caía pão do céu, e Deus não deixava nem o povo guardar o pão. Se eles tentavam guardar de medo de faltar, juntava a bicho e cheirava mal, está lá escrito. Era Deus falando para eles: não se preocupe, eu sou o Deus que fui fiel na sua vida ontem, e o mesmo Deus que você é fiel hoje, amanhã, semana que vem, quantos dias for necessário. E esse pão caiu durante 40 anos. Sabe quando parou de cair o pão? O texto vai dizer, quando eles colheram a primeira colheita que eles plantaram com as mãos dele, dentro da terra que Deus ia colocar. Naquele dia parou. E aqui era Deus falando: enquanto vocês o podem fazer com as suas mãos, eu farei com as minhas. Eu tenho cuidado dos mínimos detalhes da sua vida. Quer saber mais? Deus fez crescer durante 40 anos uma geração. Deus fez crescer roupas e sapatos junto com eles, e nem sequer envelhecia, a Bíblia diz. Se isso não for sinais e maravilhas, quantos sinais e maravilhas Deus já fez na sua vida? Deus transformou águas amargas em águas doces, lembra disso? Quantas vezes a situação estava ruim, Deus fica boa, Deus fez ficar boa. Deus mudou a situação, tirou água da rocha. Se eu for ficar falando aqui, irmão, é muita coisa. E Moisés traz tudo isso na memória deles no primeiro discurso, sabe? E Moisés diz para ele: olha, vocês já viram de perto o poder e a glória de Deus. Quantos livramentos Deus já deu para vocês? Lembra? De morte, enfermidade, acidente. Quantos livramentos de morte Deus já deu para vocês? Mas agora chegou a hora de vocês entrar na terra prometida. E antes de você entrar na terra prometida e tomar posse dessa minha promessa, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam fazer um compromisso com Deus. Que decisão é essa, Danilo? Se eles iam servir a Deus de verdade, se eles iam ser fiel a Deus de verdade, ou se eles iam continuar servindo os deuses do Egito. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que talvez você tenha esquecido. Diante de algumas situações, está tão difícil o negócio, que às vezes por alguns momentos, não que você esquece que você não tem amnésia, mas por alguns momentos você esquece das maravilhas que Deus tem feito no decorrer da tua caminhada até aqui. E é por isso que Deus está me usando como Moisés aqui hoje. Eu venho como Moisés, como seu pastor. Ele está me trazendo aqui essa noite para dizer para você, para te lembrar de algumas coisas que Ele já fez na sua vida, e que não foi poucas não. Quem sabe você não tem reclamado nos últimos dias, dizendo que a promessa de Deus nunca se cumpre. Não será que não se cumpre mesmo? Olha para trás, volta alguns anos, como você vivia, como você vive hoje. Talvez você anda falando por esses últimos dias: o deserto é muito longo, parece que nunca acaba. Que deserto? Que deserto? Deserto é o que você vivia antes. Está precisando dar um rolezinho lá no cantinho do céu, uma vez por semana, né? Agradecer a saúde dos filhos. Balcão 8, 9 e 10 do HC. Vai lá. Você tem esquecido de onde Deus tirou você? O que Ele já fez na sua vida? Já esqueceu da tristeza que você tinha no teu coração um tempo atrás? Não, eu venho com Moisés, eu quero lembrar você. Você esqueceu da depressão que você ficava? Sem expectativa de vida, isolado dentro de um quarto, sem querer falar com ninguém. Quando você olhava para a sua vida um tempo atrás, você olhava para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, meu Deus.
Olha o que Deus já fez até aí. Diga glória a Deus. Deus já fez muita coisa. Irmão, não estou te confrontando não. É o seu Deus que te escolheu, que prometeu algo para você. Ele está lembrando você de coisas que Ele tem feito até aqui. E você vai entender por que Ele está lembrando. E é isso que Moisés estava fazendo aqui. Ele estava dizendo para aquele povo o seguinte: vocês estão prestes a tomar posse da promessa de Deus. Então lembre-se do que Deus já fez por vocês. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E lembra com o objetivo, hein? Vê se cria vergonha na cara e toma a decisão e assume o compromisso. Qual é a decisão, pastor? Aí não é minha parte, aí é o Espírito Santo que vai falar. Cada um aqui tem uma decisão diferente para tomar. E quer saber? Talvez seja algo que você já devia ter tomado mesmo. Esse papel é do Espírito Santo. Deus falou, prega, agora a decisão, quem vai fazer cada um entender sou eu. Amém? Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Todos nós, todos, sem exceção. Você vê que tem umas cadeirinhas vazias aí? Talvez você, não é o tipo de mensagem que você fala, nossa, fulano devia ter vindo hoje. Precisava ouvir isso. Não. É com você que Deus está falando. Deus não fala com quem está ausente. É você que está aqui hoje. Essa palavra é para você. Deus preparou o ambiente aqui hoje, desde manhã. Exatamente para quem está aqui hoje. Todos nós que estamos aqui somos escolhidos de Deus. Sem exceção, todos nós. Mas alguns de nós que estamos aqui, não todos também, precisamos tomar algumas decisões hoje. Aquele que fez a promessa, ele mesmo diz que uma vez que ele promete, uma vez que ele fala, a palavra dele não voltará vazia. Pastor, mas não está acontecendo. É porque está faltando algo, já vou te adiantar. Não é da parte dele, é da sua. É porque toda promessa que Deus faz tem duas partes. Uma parte que é nossa e uma parte que é dele. E se você não faz a tua parte, Deus é um Deus reativo, Ele não reage. Se você age, Ele reage. Se você fica parado, Ele também fica. E Deus quer uma decisão nossa. Antes de nos entregar aquilo que Ele prometeu. Sabe por que Ele quer uma decisão? Porque Deus, melhor do que ninguém, Ele sabe que toda decisão passa antes por uma conversão. Sabe que conversão que é essa? Da mente para o coração. Você pode fazer isso, ó, da mente para o coração. Pertinho, né? Só que a viagem mais longa que existe. Você sair da tua mente e acessar o teu coração. Preste bem atenção no que Deus vai falar aqui. Eu faço questão de explicar isso aqui para você, porque alguns de vocês que estão aqui, alguns de vocês talvez ainda não têm a mente e o coração convertido completamente a Deus. Eu vou falar isso com muito cuidado, com muito amor, mas você vai entender. Sabe por quê? Porque talvez Deus ainda não é o primeiro no seu coração. E se você analisar com o olhar espiritual que eu vou te falar aqui agora, com maturidade espiritual, você vai entender. Talvez o dinheiro ainda seja o primeiro no teu coração. Talvez a gana de conquistar, de querer as coisas desse mundo, talvez seja o primeiro no teu coração. Quem sabe eu não estou falando com alguém que o namorado, a namorada, talvez seja o primeiro no teu coração. Talvez que tudo que Deus espera de você é ouvir você falar o que você fala para um namorado, para uma mulher, para a esposa, para o marido. Eu não vivo sem você, minha vida não tem sentido. Nunca conheceu a pessoa, depois de 40 anos, não tem sentido, não vivo sem. Que isso? É isso, é mais ou menos isso que Deus quer ouvir da gente. O Senhor é a razão da minha vida. Que aí sim é verdade. Não vivo sem você. Vivo sem Deus, irmão. Quem está entendendo? Talvez um cargo no seu trabalho, uma posição social importante que você tem. Talvez isso seja o primeiro no teu coração. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmão. Se Deus, põe isso no teu coração. Se eu pudesse eu colocava. Se Deus não for o primeiro, isso eu levo comigo 24 horas. Se Deus não for o primeiro, irmão, no seu coração, Ele nunca estará no seu coração. E não se engane quanto a isso. Deus não negocia o primeiro lugar. Deus nunca aceitará ser o segundo na vida de quem quer que seja. Ele nunca aceitará. Se Ele não é o primeiro na sua vida, Ele não está com você. Não pense, é que a misericórdia dele te alcança a cada dia. E Ele fica na expectativa de um dia você tirar o que está em primeiro e falar, vem que o lugar é teu. Mas não pensa que Ele está em segundo. Ele não está. O que te alcança é a graça. Sabe o que é graça? Favor merecido, algo que você nem merece. E Ele vai liberando assim, na expectativa de um dia você criar vergonha na cara. E eu também. Fica menos pesado assim, né?
Eu não vou lembrar agora onde está, mas a Bíblia diz que não há como servir a dois senhores. Você há de agradar um e automaticamente você vai desagradar o outro. Ou seja, ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo, irmão. E quer saber mais? Oh, Jesus. Não estava nos planos, não. Meu Deus. Muitas pessoas, apesar de estar na igreja há anos, não tem a mente e o coração totalmente convertido a Deus ainda. Pastor, como que você fala aí? Irmão, eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Porque a prioridade de algumas pessoas ainda não é as coisas de Deus ainda. Tem coisas que acabam tomando uma importância maior do que Deus. Infelizmente tem. Quer saber, vou falar de mim que eu falo com mais propriedade. Minha família é importante? Claro que é. Meus pais, meus irmãos, minha esposa é importante, o meu filho é importante, irmão. Mas nada, nem ninguém na face dessa terra, e nada é mais importante do que Deus para mim. E não pode ser, não pode. Porque se um dia eu esquecer disso, irmão, se Ele não for o primeiro no meu coração, talvez eu volte para o lugar que eu estava. E uma vez que eu voltar para aquela desgraça de vida que eu levava, o primeiro que eu mandar, meu amigo, eu esqueço que eu tenho filho, eu esqueço que eu tenho esposa, eu esqueço que eu tenho tudo. Porque aquele inferno das drogas arranca o sentimento da pessoa. É uma vez que você manda, acabou. Não tem mais sentimento, não tem filho, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe. Então Deus é o primeiro, porque é Ele que me garante todas as coisas. Diga glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Jesus. Se Deus não é o primeiro no seu coração, você ainda não tem o coração totalmente convertido a Ele. Vou falar uma coisa para você aqui. Uma pessoa que tem a mente e o coração convertido a Deus, por exemplo, totalmente convertida a Deus, Deus é o primeiro do coração dela, irmão. Essa pessoa, ela não consegue querer Deus de vez em quando. Quando dá, quando não está cansada, hoje eu vou. Não, uma pessoa que tem o coração convertido a Deus, ela tem um compromisso com Deus. Ela não consegue querer. Uma pessoa que tem o coração convertido, ela quer Deus hoje, ela quer Deus amanhã, ela quer Deus semana que vem. Ela está aqui agora, fala, nossa, tentei segunda-feira, até chegar terça. É assim. Quem está entendendo? Uma mente e o coração convertido. Quando a minha mente e o meu coração é convertido a Deus completamente, nada, nem ninguém consegue me afastar de Deus. E é o que você vê totalmente contrário hoje em dia, que é um exemplo. Alguém que se afasta da igreja por causa de uma discussão. Aqui não tem isso não. Aqui acontece às vezes, mas muito pouco. Daqui a pouco volta também. É muito rápido. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Mas pensa comigo, alguém que se afasta da igreja por causa de uma discussão, de uma picuinha, de uma conversinha fiada. Porque acontece, irmão, é o tipo de pessoa que não tem a mente e o coração convertido a Deus. Não tem foco, não tem alvo, não sabe o que quer, não sabe nem o que busca. Por quê? Porque quem sai da igreja por causa de pessoas, irmão, nunca teve na igreja por causa de Jesus. Você está entendendo isso ou não? Alguém que sai de uma igreja por causa de uma pessoa, pode ser o pastor, pode ser o pastor, decepcionou a pessoa. Se o meu alvo é Cristo, irmão, Cristo é a palavra, diga é a palavra. Se o meu alvo é Cristo, acabou, ninguém me tira. Ao menos que eu tenha uma direção de Deus. Deus falou, deu aqui, vai embora. Debaixo de uma palavra de Deus. Uma vez que eu tenho Cristo como alvo, meu irmão, pode pessoa me decepcionar, pode falar mal de mim, pode me criticar, não estou nem aí. Por quê, Danilo? Porque eu não preciso agradar ninguém na igreja, nem pastor, nem pastora, a não ser Jesus. Pega isso. Você não está aqui para agradar ninguém, a não ser Jesus. É só Ele. Um momento de deserto, sabe, um momento difícil, de luta, não faz uma pessoa que é convertida esfriar na fé, por exemplo. Imagina, totalmente contrário. Um momento de luta, de deserto, de enfermidade, diagnóstico médico, uma porta fechou. Imagina que a pessoa vai afastar de Deus. Uma pessoa que realmente é convertida, a luta, o deserto, faz ela buscar ainda mais a presença. É desse jeito, acorda de madrugada para orar, meu Deus, vai para o monte, faz propósito, abre jejum. Mas tem pessoa que não pode acontecer nada, não pode receber um não pode uma porta se fechar e a pessoa já fica desanimada, sabe? Eu posso falar porque é mais o pessoal da manhã. Agora está liberado, entendeu? Está gravando,
Às vezes a coisa está tão difícil, sabe? E a pessoa fica desanimada. Nem sei se eu vou mais na igreja também. Não vai. Fica em casa. Olha que dozinha. Vai assistir novela. Pega uma série do Netflix, dá de 5 sessões, uma semana, e fica assistindo. Por que você está falando isso, pastor Daniel? Irmão, eu estou falando porque eu quero que você entenda uma coisa. Quem precisa da igreja somos nós. Quem precisa da igreja somos nós. Nós não, irmão, nós necessitamos de Deus. Deus não necessita de mim e de você. Deus precisa de mim e de você. Qual que é a diferença de necessitar e precisar? Necessita, necessário. Se eu não tiver Deus, eu morro. Eu não sou nada. Aí por que Deus precisa? Deus não necessita de você. Sem você Ele continua sendo Senhor, Salvador, Libertador, tudo que Ele é. Ele precisa de você para quê? Para fazer a obra dele na terra, para cumprir os propósitos dele. Mas se você não fizer também, aí Ele levanta outro e faz no seu lugar. Então Ele não necessita de você. E se você não clamar também, até as pedras faz. Até as pedras clamam. Mas nós necessitamos de Deus. Então já passou, igreja, da hora da gente entender que se a gente não vier para a igreja, o único que perde somos nós. Se a gente não buscar a palavra de Deus, não receber uma direção para a nossa semana, o único que perde somos nós. Vocês estão comigo aqui, está entendendo? É o único que tem a perder, sou eu e você. Então não adianta ficar de biquinho porque o irmão da igreja te aborreceu de alguma forma, ou lá dentro do seu trabalho, no meio da família. Está na hora de crescer, está na hora de mostrar para Deus, não só para Deus, mas para você mesmo, que você está mudado. Está na hora de você começar a enxergar suas mudanças, sabe? Não adianta ficar de biquinho virado porque alguém contrariou você. A palavra foi muito dura porque alguém falou algo que você não gostou. Irmão, presta atenção. Às vezes a pessoa te trata de um jeito diferente, fala: nossa, mas eu não sou assim, eu sou diferente. Então age diferente. Está na hora de você não falar que é diferente, então por que você está agindo igual? Está na hora de você começar a ver as suas próprias mudanças. O gostoso de uma transformação em Deus, né? Se você ficar esperando alguém te elogiar, nossa, está mudado. Irmão, por mais que a pessoa veja mudança em você, é poucos que alegram a sua vitória. O bom é quando você começa a ver a tua mudança, sabe? Num trânsito, numa fila de alguma coisa, uma discussão que sabe, se fosse Suzana, meu Deus, eu não acredito que eu não falei nada, eu fiquei quieto, como que eu saí dessa? Aí você começa a ver a tua mudança. Irmão, o mais gostoso é isso, quando você enxerga a tua mudança. Vai ficar esperando as pessoas te elogiar? Vai, pega uma cadeira, senta. Por mais que ela quer, é difícil. E vou te falar mais, hein? Você que tem um chamado, que prega, que toca, que canta, faz qualquer coisa. Eu vou te falar por experiência própria. Elogio só lambe. Só sente gostinho. Por que eu estou falando isso? Junto com o elogio vem um anzol. Se você ficar esperando isso aí, uma vez que você mordeu, acabou. Você vai ficar preso nisso para o resto da vida. Você vai depender disso para o resto da vida. Não foi para isso que Deus te chamou. Quem está entendendo? A Bíblia fala que é necessário. João Batista diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. E se você morder uma vez esse anzol, acabou. Sempre você vai querer aparecer e não vai diminuir, e então Jesus não vai aparecer em você. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Se eu começar a aparecer demais, pastor Danilo, pastor, é sinal que Jesus está diminuído, ele não está crescendo. E vou te falar mais, hein? Não acha você que tem igreja perfeita, a outra vai ser melhor. Irmão, essa igreja não existe não, viu? E se você achar ela, não entra lá, você vai estragar ela. Porque a igreja somos nós, gente. Igreja não é espaço físico. Lá em Atos vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Templos feitos por mão de homens. Isso aqui é um ambiente criado com toda a qualidade possível. Mas só é igreja, sabe por quê? Porque você está aqui. Nós somos a igreja, Cristo é o cabeça dessa igreja. E ele falou, eu sou a cabeça. E aonde tiver 2, 3 ou mais reunidos, virou uma igreja. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita em templos feitos pelas próprias mãos dele. Você é o templo de Deus. Nós viemos para a igreja porque nós somos melhores que ninguém. Aliás, a igreja não é lugar de pessoa santa. Nós estamos aqui porque é lugar de pecador arrependido. Quem é pecador? Levanta a mão.
Olha, rapaz, quase todo mundo, hein? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa luta para tentar ser melhor a cada dia, nos arrependendo do nosso pecado, tentando mudar para ser melhor. Então não adianta, sabe, querer sair da igreja, se afastar de Deus, porque algo aconteceu como você não esperava. Irmão, nada, quase nada vai acontecer do jeito que a gente espera. A Bíblia diz que quem tem a mente e o coração convertido de verdade, o deserto aproxima mais essa pessoa de Deus. Ela busca mais intimidade. Já reparou quando você está passando uma luta, você clama mais o nome de Deus? Você busca Deus com mais intensidade. Quando as coisas estão difíceis, parece que as pessoas naturalmente, sabe, elas se afastam. Quando falta o dinheiro, olha lá o irmão de volta para a igreja. Faltou o dinheiro, está lá. Fica um familiar doente, a família inteira vai para a igreja. Aqui não acontece isso não. Mas, ó, o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes precisa de doença bater na porta, irmão, para tomar uma posição, para assumir um compromisso. Deus está falando, eu não quero ser bombeiro na sua vida, não. Só apagar incêndio, só me chamar no momento de desespero. Eu quero ser Senhor da tua vida todos os dias. E essa era a preocupação de Deus com o povo aqui, ó. Porque eles iam tomar posse da terra prometida, agora uma terra que manava leite e mel. Olha para cá, uma terra de fartura, de abundância. Agora, entenda qual que é o pensamento de Deus aqui, ó. Vamos pensar junto? Se esse povo, olha o pensamento de Deus, eu preciso fazer esse discurso para eles, porque se esse povo se decidir, não se decidir agora, quando entrar na terra prometida, a corrupção vai tomar conta do coração deles. Quando a vida ficar fácil, a abundância chegar, eles vão virar as costas para mim. Por isso que eu quero um compromisso antes. Entenda o raciocínio de Deus aqui, ó. Deus está dizendo o seguinte, que se a sua mente, a minha mente, a nossa mente, o nosso coração não se converte, nós não podemos ter ainda tempos de paz e tranquilidade. É por isso que Deus nos prepara antes de entregar a bênção. Porque se a gente não estiver preparado, a gente vira as costas para Ele e perde a bênção depois. Você já pensou se Deus já tivesse entregado tudo aquilo que você pede? Será que você estaria aqui agora? Pensa nisso. Talvez nem vivo a gente estaria. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas fraquezas. Vida fácil gera corrupção em quem não tem um coração e mente convertida verdadeiramente a Deus. Quem não tem a mente e o coração convertido, quando a vida fica muito fácil, coloca até o bracinho do lado de fora do carro, ó, e começa a olhar a mulher para a rua. Desse jeito. Quando as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, para de orar. Diminui a intensidade. Né? Diminui a intensidade da busca na igreja. Se está tudo bem, a pessoa esquece de Deus, irmão. Mas aí a coisa aperta, ela lembra da igreja de novo. Quantas famílias você vê que some de repente, você fica sabendo de algo. Não dá 2 semanas, a pessoa volta de novo. A família inteira na igreja. E Deus vai até o coração de Moisés aqui e fala: Moisés, prega essa palavra para eles. Faz esse discurso para eles, Moisés, porque está muito perto deles tomar posse da terra prometida. Você entendeu, né? Deus veio até o meu coração na quarta-feira e falou para mim de madrugada: Danilo, prega essa palavra para a minha igreja. Prega, porque daqui para o final desse ano, algumas pessoas ali vai viver algo que nunca sonhou viver. Lembra eles primeiro de tudo que eu fiz por eles, Danilo. Fala para eles da necessidade de ter uma vida santificada. Explica também que não é ter asa nas costas, não é voar, não. Vida santificada. Sabe o que é isso? Uma vida convertida, conversão. Você fez o caminho oposto, conversão. Fez uma conversão, saiu do mundo, veio para Jesus, se converteu. Agora, o que é a santificação? É um processo. Você saiu do mundo, se converteu. Agora, a santificação é o mundo sair de você. Aí é outro processo. Mas explica para eles que eles precisam forçar também. Quando Jesus fala: vinde como estáis, eu te aceito. Mas faltou só mas não permaneça. Vinde como estáis, mas não permaneça. Vai tirando de pouco em pouco. Vai buscando, vai se arrependendo. Quer entrar na terra prometida? Quer entrar num tempo de fartura, de abundância? Deus está falando: se decida hoje.
Você já começou a entender o que é. O Espírito Santo já está fazendo você entender. É algo que você já deveria ter decidido. Veja o que diz no versículo 15. Não sei se eu coloquei aqui. Não. Vou ler para você aqui. Ó. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhe ordeno, que ame o Senhor, seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Deus está dizendo para eles aqui, ó, você pode decidir hoje, está na sua mão. Você pode decidir pelo bem e a vida, como você pode decidir pela morte e o mal. Eu coloco essa decisão diante de vocês agora. Sabe o que eu entendo aqui? Deus falando claramente, na tradução do Danilo Oliveira, o meu futuro, quem decide sou eu. Vida e o bem, morte, maldição. O que você quer? Olha aí, é Deus falando, o meu futuro, quem decide sou eu, igreja. Decida hoje, irmão. Decida hoje. Versículo 17. Deus revela aqui que está olhando para o nosso coração, ó. Olha lá o que ele fala. Mas se o coração de vocês se desviar, a decisão está aí para vocês tomar. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, certamente perecerão. Deus está dizendo, se aí dentro do seu coração e na tua mente você se desviar, vai perecer. Ou seja, se for fazer mesmo um compromisso comigo, faça de verdade, com profundidade, com fidelidade. A Bíblia tem uma passagem que diz que se for para fazer um voto de tolo com Deus, é melhor que não faça, mas se fizer, cumpra. Tem muita gente por aí que está só de corpo presente na igreja, mas a mente e o coração da pessoa está inclinado a outras coisas. E Deus está falando, eu quero é compromisso. Sabe qual que é o tipo de compromisso que Deus espera de nós, irmão? Você que é casado vai entender melhor. Lembra quando você casou? A oração que você fez no dia do seu casamento? Eu te recebo. É por isso que ele fala que Cristo é o noivo, o marido representa Cristo e a esposa representa a igreja, na passagem do casamento. É mais ou menos como um casamento. Você falou assim, ó, eu te recebo como meu marido, ou eu te recebo como a minha esposa, e te prometo ser fiel. Te prometo ser fiel. Deus quer compromisso. É disso que Deus está falando aqui, ó. Ele quer ouvir da sua boca hoje esse aqui, ó. Te prometo ser fiel. E você disse o quê? Eu também te recebo para minha esposa, meu marido, e te prometo ser fiel. Não importa qual seja a situação, Senhor. Ó, na alegria, na tristeza. Eu estou com saúde, eu estou enfermo. Vou continuar com você. Com a porta fechada ou com a porta aberta. Quem está entendendo? Com perseguição ou sem perseguição. Na riqueza ou na pobreza. Todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Esse é o tipo de compromisso que Deus espera com ele. Repito, alegria ou tristeza, emprego ou desemprego, saúde ou diagnóstico batendo na porta. Prometo ser fiel, Senhor. E no final dessa mensagem aqui eu encaminho dizendo para você, é hora de decidir, irmão. Você está prestes a viver os melhores dias e anos da sua vida. Promessa que Deus te fez há anos, ó. E já era para estar dentro da terra prometida. Já era para estar desfrutando dos cachos de uva, a terra manando, jorrando leite e mel. Por que é hora de decidir, Danilo? Porque a sua mente dividida e as suas dúvidas também, isso são pendências, brechas, ferramentas para o diabo usar para impedir a obra de Deus da sua vida. A sua falta de decisão tem sido, sabe o que? Atraso daquilo que Deus quer fazer. O inimigo tem impedido a obra de Deus de acontecer na proporção que Deus gostaria. Por quê? Falta de posicionamento, falta de decisão. Uma das principais características de alguém que não tem a mente e o coração convertido a Deus, sabe o que é? A pessoa nunca sabe o que fazer diante de um problema. Olha aí, se você tem a mente e o coração convertido totalmente a Deus. Porque se você tem, Deus nunca te deixa sem direção. Você sempre sabe o que você tem que fazer. Agora quando você vê uma pessoa, já viu aquela pessoa, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ela nunca sabe como agir diante de um problema. Já viu um peixe fora d'água? Parece um bobo.
ele fica pulando, e não vai. Mente dividida é assim. Nunca sabe como agir diante de uma situação. Lembra aquela mensagem da aliança que eu prego no começo do ano? Quando você obedece a Deus, você tem a direção de Deus em tudo que você vai fazer. Quando você tem a mente e o coração convertido a Deus, Deus não te deixa confundido e envergonhado. Uma conversa, alguém tentando passar para trás, na hora você tem o discernimento. Deus já fala para você na hora o que você tem que fazer. Perde o negócio, sai fora disso aí. É problema. Quem está entendendo? Tiago vai dizer, Tiago 1, versículo 8, só não ficar nas minhas palavras, está na Bíblia. Sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Tem uma versão que eu coloquei, a linguagem de hoje aqui, a pessoa dividida não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Linguagem de hoje. Para não ficar nas minhas palavras, a pessoa dividida, mente dividida, não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Deus vê, olha aqui para mim, Deus vê e Deus sabe quando um coração está dividido. Deus conhece a gente, igreja. Deus vê e Deus sabe. O pior não é Deus ver e nem saber. Sabe o que é pior? É que o diabo também sabe ver, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor. E ele sabe quando a nossa mente é dividida. E o inimigo, sabendo que o nosso coração está dividido, irmão, o inimigo sabe, ele sabe o que você faz na sua casa. O diabo sabe as palavras que saem da tua boca, ele está ao derredor ouvindo tudo. Ele sabe que 1h30 você é crente na igreja, né? Talvez não seja o teu caso, mas tem muita gente que é assim. 1h30 é fácil ser crente na igreja. Tem gente que sai da igreja e não chega nem em casa. É 4, 5, 6 palavrão forte dentro do carro. Já xinga todo mundo, já perde a bênção, não consegue chegar nem em casa com a bênção. É por isso que tem pessoas que são escolhidas por... É pesado o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Tem pessoas que são escolhidas por Deus, mas vivem atormentadas pelo diabo. Eu vejo isso 24 horas. Como que pode, pastor? Não é possível. Como assim? Pessoa ser atormentada pelo diabo, estando na presença de Deus, irmão, o que mais tem? Sabe por quê? Mente e coração dividido. Mente e coração dividido. Não tem a mente e coração convertido totalmente a Deus ainda. Agora, se você quiser acabar com as forças do inimigo e tomar uma decisão de obedecer a Deus, imediatamente, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai correr de perto de você. Está na Bíblia. Olha lá. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Quarto de guerra. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que eu faço então? Para fechar as brechas. Aqui sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo. Como que eu resisto o diabo? Sujeitando a Deus. Sabe o que é sujeitar a Deus? É decidindo obedecer os mandamentos que hoje te ordeno. Os meus estatutos, seguindo o meu caminho. Tudo que ele falou aqui. Isso é sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, automaticamente você está resistindo à vontade do diabo, porque a vontade dele é que você não se sujeite a Deus. E quando ele vê isso, você põe a mão dos dois chifres, dá um berrinho, não tem mais jeito. Sujeitai-vos a Deus, passa a obedecer a Deus. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Diga glória a Deus. Diga para esse derrotado hoje: diabo, eu decido servir a Deus de verdade. Até hoje você me impediu de algumas formas de viver aquilo que Deus tem para mim, mas a partir de hoje eu decido servir a Deus de verdade. Eu decido hoje viver com Deus, eu decido andar com Deus. Fala para Ele. E não importa o que aconteça na minha vida depois dessa palavra, não importa o que aconteceu antes de eu entrar aqui hoje, mas depois dessa palavra não importa o que aconteça. Fala para Ele que a partir de hoje você vai colocar a sua vida no altar de Deus. Tem coragem? Que você vai colocar a sua vida no altar de Deus. Fala para o diabo que você vai fazer o que é certo a partir de hoje. Você que não é batizado, vai batizar. E é hoje, aleluia. Você que é casado, não é casado, mora junto. Vou colocar minha vida no altar. Vou honrar essa mulher que já passou, foi da hora. Não é importante para mim, mas para a mulher é. E é a vontade de Deus. Preciso fechar essa brecha, porque daqui a pouco vem uma decepção aí, quero ver. Vai falar o quê? A brecha está aberta. Está dando convite para ele entrar. Vou batizar, vou colocar minha vida no altar.
Eu estarei sempre firme, diabo. A partir de hoje eu vou estar sempre firme com meu Deus, todos os dias da minha vida, ó, enquanto eu respirar. Aleluia. Olha aqui para mim, 2 minutos eu finalizo. 2 minutos. A minha oração é que você entenda o que está acontecendo aqui hoje. Você está vivendo agora um momento decisivo na sua vida. Talvez você ainda não conseguiu entender, mas é um momento decisivo na sua vida o que está acontecendo aqui. E o que vai definir se é bênção, se é vida, se é morte, se é maldição, é a sua decisão. Somente a sua decisão. Esse momento aqui, irmão, é decisivo para algumas pessoas que estão aqui. É decisivo para a sua vida particular, familiar, sentimental, financeira, cada área da sua vida, ministerial. Você que está ouvindo essa mensagem aqui, você não está ouvindo ela por acaso não. Você está diante do último obstáculo, como eu disse lá no começo, o último obstáculo que impede você de viver, de começar, aleluia, a viver a promessa de Deus na sua vida, irmão. Aquilo que Deus já te prometeu há anos, que você espera. Você está prestes a viver a melhor fase da sua vida. Meu Deus. E é por isso que Deus está permitindo você entender essa mensagem com tanta clareza. Porque Ele não quer que você erre na escolha. Você viu que Ele fala assim, ó, coloco diante de você. Deus é maravilhoso, irmão. Ele quer tanto o nosso bem, que Ele faz uma pergunta de múltipla escolha, A, B, C ou D. Aí fala assim, ó, coloque diante de ti os teus caminhos, a bênção, a morte, a maldição e tal. Aí Ele fala assim, escolhe, pois, a vida. Ele te dá a resposta ainda. Vai na A e na B. Bênção e vida. Não mal e maldição. Não morte e maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus está dizendo, se decida agora. Porque talvez você não vai ter outra chance. Fica de pé no teu lugar. Olha aqui para mim. Perde o foco não. Quantos desejam sair daqui hoje? Mas de coração, irmão. Não é da boca para fora. De verdade. Quantos desejam sair daqui hoje cheio de Deus? Cheio de Deus. Então redobra a sua atenção aqui. Como eu sei se eu estou cheio de Deus ou não? Porque pecar a gente peca todo dia, sim ou não? Todo dia. Todo mundo peca todo dia. Talvez não aqueles pecados que você cometia antes, né? Mas ó, pensamento, palavra, atitude, o que é pecado? Tudo aquilo que eu faço, sabendo que é errado, que não agrada o coração de Deus, e ainda assim eu continuo fazendo. Isso é pecado. Um comentário, um olhar maldoso, um julgamento, um pensamento, palavras, atitude. Mas ainda assim nós conseguimos saber se nós somos cheios de Deus ou não. Mesmo pecando. Como que eu sei se eu sou cheio de Deus ou não, Danilo? Se depois que eu peco, olha aqui para mim, se depois que eu peco eu fico bem, é porque eu estou muito mal. Quem está entendendo? Se depois que eu faço aquilo que eu sei que entristece o coração de Deus, se eu sei que é errado, e mesmo assim eu continuo fazendo, mas se depois que eu faço eu fico bem, eu estou muito mal. Estou vazio de Deus. Mas se depois que eu pecar eu ficar mal, eu ainda estou bem. Não estou bem, mas eu ainda estou bem. É sinal que o Espírito Santo ainda está dentro de mim, lutando para me tirar daquele lugar. Diga glória a Deus. E Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa mensagem. Por quê? Porque Ele quer mudar você de lugar. Ei, Ele quer tirar você do Egito. Ele quer tirar você da escravidão e levar você para Canaã, para a terra prometida, para dentro de um propósito que Ele mesmo prometeu. Diga glória a Deus. Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para o caminho do deserto. Quando Deus fez isso, olha aqui para mim, sabe qual foi a primeira coisa que Deus mudou? O tipo do alimento. Deus mudou o cardápio deles. A primeira coisa, quando mudou eles de ambiente, tirou eles da mão do faraó e levou eles para o caminho da promessa.
Deus mudou o ambiente. Olha o cuidado, o amor de Deus por eles. Deus disse: agora vocês não vão mais trabalhar para o diabo. Vocês não vão mais trabalhar como escravo para poder comer depois, não. Sabe o que eu vou fazer? Comigo, se vocês decidirem andar comigo vocês vão acordar de manhã, eu já vou dar comida para vocês. Eu vou alimentar vocês antes de você trabalhar. Porque para um lugar que Deus te leva, irmão, tudo quem faz primeiro é Ele. Não é força do teu braço, não tem nenhum tipo de mérito em você, não é a força do teu braço. Até na hora da oferta, que às vezes a gente brinca, a gente fala: irmão, vamos ofertar. Brinca não, fala a verdade mesmo, que é a lei da semeadura. Vamos ofertar a Deus agora, porque com certeza Deus vai nos retribuir, Deus vai nos abençoar. Claro que vai, claro que Ele vai retribuir. Deus não fica devendo nada para ninguém. A lei da semeadura é uma lei estabelecida por Ele. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que no ambiente que Deus te leva, está querendo te levar hoje, é Ele que faz primeiro. É Ele que faz primeiro. Pensa comigo, se eu estou aqui, eu vou ofertar, eu coloco a mão no bolso e eu tenho para ofertar, quem deu para quem primeiro? Eu estou só retribuindo, estou devolvendo o que eu já recebi. Diga glória a Deus. Em todas as áreas da sua vida, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia isso. Tanto entendia que ele disse, depois você lê lá 1 Crônicas 29, do 14 ao 17, só resumindo o que ele falou aqui para a gente encerrar e orar. Davi vai dizer para Deus: Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa, Senhor? Se é tudo teu, se tudo vem de ti, se tudo é para ti, e tua é a glória. Quem somos nós para te dar alguma coisa, Senhor? Então, se eu decido hoje, se você decide mudar de ambiente, é certo que eu preciso mudar o tipo do alimento também. Do que você tem se alimentado, hein? Começa a mudar os ambientes, irmão. Muda o cardápio, muda aquilo que está entrando dentro de você espiritualmente. A pessoa que é convertida é aquela pessoa que abandona, não é aquela pessoa que só abandona o pecado, não. Conversão é caminho oposto, é mudança de trajeto. E para mim conseguir abandonar o pecado, eu preciso comer de Cristo, que é a palavra. Aleluia. O maná do céu. Olha aí, olha o que Deus está mostrando aqui, ó, o maná do céu. Jesus Cristo disse: eu sou, o maná vinha da onde? Era pão, vinha do céu. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ô irmão, aquele maná do deserto tipificava a pessoa de Jesus Cristo, que está todos os dias descendo sobre você, saciando a tua fome espiritual. Por isso que Jesus disse: quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. Eu quero orar para você agora, você que precisa tomar uma decisão, que na verdade já deveria ter tomado. O seu coração talvez estava dividido até essa palavra, mas Deus falou com você hoje. Não é sempre que a gente escuta a voz de Deus tão clara, não, mas tem dia que a gente escuta. E a Bíblia diz que quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você não deve endurecer o vosso coração. Quem é você que toma uma decisão hoje de renunciar a algo? A decisão você sabe qual que é. Eu quero chamar aqui à frente primeiro você que não é batizado, e hoje é o dia de você tomar essa posição e declarar que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Quem é você? Sai do teu lugar agora e vem aqui na ponta do altar. Deus, que poder e glória! Aleluia! Tudo vem de ti. Tu é a glória, Senhor. Uma chance igual a essa talvez você não tenha mais, hein? E você também agora que precisa tomar uma decisão que não seja essa, talvez a renúncia de algo numa área da sua vida, abandonar algumas coisas, lugares, pessoas. Eu não sei o que Deus falou com você, mas você sabe. É hora de você trazer no altar agora. Rapidinho que nós vamos orar agora. É o último obstáculo. Qual é o seu Jordão? Você vai passar ele agora? Abandona mesmo. Pula esse Jordão, entra dentro da promessa, irmão. Olhos não viram, ouvidos não ouviram,
Não penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você que pular esse Jordão hoje. Oh Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu povo diante desse altar, Senhor. Nós pedimos agora que uma unção do céu desça sobre eles, quebrando e despedaçando todo jugo, demônio, espíritos malignos, entidades malignas, vocês que impediu de alguma forma essa pessoa de viver uma promessa de Deus, liberada há anos da vida deles. Eu arranco das tuas mãos agora toda a legalidade que foi dada até esse momento, porque a partir de agora eles estão entrando em Canaã, no ambiente onde Deus está levando eles. Saiba você que o cardápio está mudando hoje, o tipo do alimento muda hoje. Há uma terra preparada, uma terra que mana, que jorra leite e mel. Há um tempo de fartura, de paz, de abundância, de prosperidade em todas as áreas da vida deles. Eu arranco das tuas mãos agora toda a autoridade que foi dada por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda a obra do inferno vai caindo por terra agora. Espírito Santo de Deus, começa a envolver esse homem, essa mulher agora. Vai tocando da planta dos pés ao alto da cabeça. Mais da tua presença, Senhor, mais do teu poder. Desce com a tua unção, a unção que a tua palavra diz que quebra, que despedaça todo jugo. Vai quebrando agora toda a armadilha do inferno, vai colocando os teus filhos em liberdade. Oh Espírito Santo, você que está aqui à frente agora, abre a sua boca, vai falando com Deus. Fala para Ele: Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Senhor, santifica os meus olhos, a minha mente, santifica a minha boca, me dá linha de equilíbrio emocional. Me ajuda, Senhor, a controlar minhas emoções no momento de raiva, de ira, de ódio. Meu Deus, me ajuda. Eu não quero mais ser essa pessoa. Me ajuda, me dê controle emocional, Senhor. Me dê domínio próprio. Me ensina a ser humilde, Senhor. Me ensina a ouvir as críticas construtivas. Me ensina a saber que eu não sei nada. Em nome de Jesus. Pai, eu estou declarando nesse momento a bênção do Senhor na vida dos teus filhos. Eu estou declarando que esta noite está sendo um divisor de águas na vida deles. Algo está acontecendo aqui, Senhor, no mundo espiritual. Começa a adorar o Senhor nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Grande é a tua presença nesse lugar, Senhor. Mais uma chance igual a essa, mais da tua presença. vez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Meu Deus! Faremos o que for preciso, Jesus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Nós só queremos te agradar. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Desça isso pra Ele agora. Eu quero nascer do teu espírito. Ele vem te ajudar a matar sua carne. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero
Para finalizar, só a igreja, hein? Eu quero. Diga isso para Ele. Aplauda ao Senhor Jesus. Volta para o seu lugar glorificando o nome de Deus. Os irmãos que vão